No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer desenhos com tema natalino super fáceis e simples de desenhar. Tá preparado? Então bora pro vídeo! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e como vocês já viram, hoje a gente vai criar desenhos fáceis com o tema de Natal. Eu já preparei a minha tela aqui e como eu sempre falo para vocês, eu vou fazer aqui no digital, mas esse tutorial específico ele pode ser seguido no tradicional também com lápis e papel. Então eu não vou falar para vocês um pincel específico para você usar, use o que você se sentir mais confortável para desenhar. E se você estiver seguindo esse tutorial no tradicional, eu vou tentar ao máximo não utilizar as ferramentas do digital para me auxiliar. Bom, chega de enrolação, já escolhi meu brush e o primeiro desenho que a gente vai fazer é uma árvore de Natal, vou mostrar para vocês. Primeira coisa que você vai fazer é o topo da árvore e você vai fazer duas linhas na diagonal. Se você estiver fazendo no tradicional e precisar, pode usar régua, não tem problema nenhum, tenta manter as duas linhas no mesmo ângulo de abertura. Agora a gente vai fazer duas linhas para dentro do final de cada linha, mais ou menos assim. Lembrando, tenta manter o mesmo ângulo e o mesmo tamanho de linha. E agora é só você repetir do primeiro passo para frente. Então aqui a gente vai abrir como se a gente estivesse fazendo o topo da árvore de novo e a gente vai fazer várias camadas. Então abre a linha, mesmo ângulo dos dois lados e mesmo tamanho de linha. E no final de cada linha dessa você vai desenhar uma linha para dentro, com o mesmo tamanho e mesmo ângulo. E assim você vai construindo as camadas da sua árvore. Ela pode ter quantas camadas você quiser e o tamanho que você quiser também. Lembrando sempre de deixar as linhas no mesmo ângulo, porque senão vai ficar estranho, vai ficar esquisito aos olhos. Aqui no final eu vou fazer uma linha um pouco menor, porque eu vou finalizar, vai ser a última camada que eu vou fazer. Quanto mais camadas você colocar, mais larga ela vai ficar, então eu vou finalizar a minha aqui com uma quarta camada e ela vai ter um tamanho, né, essa linha da quarta camada, ela vai ter um tamanho um pouquinho menor. Vocês já vão ver. Mesmo processo, eu vou começar minha linha aqui e vou fazer uma linha menorzinha. Tá vendo que as outras linhas eram maiores? Essa aqui, para finalizar, eu vou fazer uma linha menor. E o final mesmo, né, a base da árvore, é só você conectar essas duas linhas finais aqui que você criou. Então, é só você fazer uma linha conectando as duas. Pode ser uma linha mais reta ou uma linha mais curvada. Fica ao teu critério o que você achar melhor. Linha reta também fica legal. Pronto, a estrutura da árvore tá feita, agora a gente precisa fazer aquele toquinho. Então, você vai achar o meio da árvore, eu tenho essa linha aqui marcando o meio da árvore. Eu vou fazer uma linha para cada lado do meio da minha árvore. Tenta manter a mesma distância do meio para as linhas que você fez e aí você faz a altura do seu toquinho. Tá vendo que tem a mesma distância? E aí o toquinho vai ficar exatamente no meio da sua árvore. E aí o final é só fechar. Com a árvore pronta, você pode fazer a decoração que você quiser. Eu vou ensinar para vocês como fazer um pisca-pisca por toda a volta aqui da árvore. Fica super legal. Vamos lá. O traço começa aqui no topo e vai até o final da árvore. O movimento que você vai fazer é mais ou menos esse aqui de serpente por toda a extensão da árvore. Vou mostrar para vocês. Você sempre vai sair bastante para a gente ter essa ilusão de que o pisca-pisca está em volta da árvore e você vai fazer por cima mesmo. Você pode fazer por etapas, como eu já desenhei muitas vezes, eu consigo fazer de uma vez só. Agora a gente vai intercalar essa linha. Uma hora ela vai estar passando pela frente da árvore e na outra por baixo. Então, quando ela estiver passando por baixo, você vai apagar. Pega a borracha e apaga com cuidado. Eu fiz tudo na mesma camada. Se você estiver fazendo no papel, essa parte aqui, você não vai passar a caneta, você não vai finalizar. É como se ela não existisse, ela está passando por trás da árvore. Aqui passa na frente, a próxima também passa atrás da árvore. Então é intercalado, um na frente, um atrás, um na frente, um atrás. E o resultado final vai ficar assim. E agora a gente vai completar esse pisca-pisca. Se você estiver seguindo no digital, é importante você abrir uma nova camada para cada etapa. Vai ser mais fácil de desenhar. Tem duas opções para completar o seu pisca-pisca. Você pode fazer bolinhas de variados tamanhos por toda essa linha que você criou. Não esquece de colocar a luz nesse looping que fica aqui fora, também faz parte do pisca-pisca. Ou você pode fazer aquele formato clássico de luzinha, que é como se fosse uma folha. Fica bem bonitinho também. E aí você pode completar, você pode até intercalar entre bolinha e essa luzinha aqui
com esse formato de folha, as duas opções ficam muito legais. Com o pisca-pisca todo completado, a sua árvore vai ficar mais ou menos assim. Esse é um modelo de árvore, eu quero dar para vocês mais opções, então eu vou ensinar um outro modelo que você pode fazer que também fica bem bonitinho. O princípio do segundo modelo é bem parecido com o primeiro, então a gente vai começar criando um triângulo aqui, tentando manter igual o ângulo da linha que você vai fazer. Então, não é bem um triângulo, né? São duas linhas na diagonal formando o topo da árvore. E agora, na hora de fechar, você vai fazer um ondulado. E aqui você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer mais ondulado, menos ondulado, mais pontudo, menos pontudo. Faz aí até você ficar satisfeito com o resultado. A segunda camada da árvore, ela vai começar mais ou menos aqui. Então, é do meio do final da primeira camada. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai abrir uma linha na diagonal, tentando manter os dois lados com o mesmo ângulo e o mesmo tamanho. E aí você vai fechar também com um ondulado. E assim você vai criando várias camadas até você ficar satisfeito. E a camada de baixo, ela sempre vai começar no finalzinho da camada de cima e vai abrir um pouquinho mais. Então, quanto mais camadas você colocar, mais alta vai ficar a sua árvore e mais larga também. Sempre atento para deixar as linhas no mesmo ângulo e elas mais ou menos do mesmo tamanho e sempre fechando com essa forma ondulada. Eu vou fazer mais uma camada aqui para ficar mais ou menos do tamanho da outra também. E como a gente está sempre fechando com um ondulado, essa árvore aqui, esse modelo de árvore de Natal, não tem muito um segredo para fechar. Quando você estiver satisfeito, você vai fazer a última camada, assim como você fez a primeira, a segunda ou a terceira. Só vou dar um retoque aqui na finalização e tá pronto. E aí, do mesmo jeito, a gente vai achar o meio da árvore e vai desenhar um toquinho, né, que é o tronco dessa árvore. Lembrando de deixar uma distância igual entre o meio e as linhas que você fez. Para finalizar, lá no topo da árvore, eu gosto de dar uma arredondada, porque essa árvore ela é toda arredondada, né? Esses ondulados são bem redondos. Então eu apago o topo dessa árvore e faço só o topo, deixando ele bem mais arredondado para fazer sentido, né? Com o todo da árvore aqui, ela é toda mais arredondada. E se você quiser, você pode fazer o mesmo pisca-pisca que a gente fez aqui na primeira, você pode fazer nessa árvore também da mesma forma. Pode colocar bolinhas de Natal para decorar, enfim, a decoração fica ao seu critério. Essas foram as árvores de Natal que eu queria mostrar para vocês, bem simples de fazer. Agora a gente vai para o segundo desenho, que é o boneco de neve. Não é algo muito característico aqui do Brasil, mas a gente vê muito em ilustrações de Natal, então é um clássico. Vamos lá, a primeira coisa é a base do boneco. Você vai fazer uma letra U bem arredondada. Não tem problema ficar um pouco torto, a principal característica aqui é que seja uma forma aberta e esse início e esse final da forma tem que ficar na mesma altura. Mas se você quiser uma forma mais certinha, é só você refazer até ficar um resultado satisfatório. Então, essa forma é o corpinho do nosso boneco de neve. Agora a gente vai fazer a parte de cima. Vamos começar aqui pelo cachecol. Você vai fazer uma letra C, isso aqui vai determinar a altura do cachecol. Se você quiser um cachecol mais grosso, você tem que fazer uma letra C mais alta. E lá do outro lado, você vai fazer uma letra C ao contrário, tentando imitar a que você já criou. Mesmo tamanho, mesma altura, e aí é só conectar tudo. Quando for juntar essas formas, lembra de tentar juntar certinho, né, para as linhas se encontrarem. Se a conexão ficar muito ruim, é só você apagar e refazer a conexão. Opa! Pronto, esse aqui é o meu cachecol, já tá pronto a parte de baixo do corpo. A gente já vai encontrar o meio aqui e colocar aquele detalhe que são os 3 botões que o boneco de neve normalmente tem. Então, 3 círculos simples, eu não estou usando a ferramenta de Quick Shape aqui, porque senão fica um círculo muito perfeito. Eu quero fazer 3 círculos aqui que não fiquem idênticos, mas eles estão bem no meio do corpo do meu personagem. Vamos fazer a cabeça do boneco de neve. Acima do cachecol, essa cabeça ela não é tão grande quanto o corpo, mas ela é um pouco mais larga. A cabeça ela vai ter mais ou menos um formato de meio círculo. É interessante para você se orientar a determinar o início e o final da cabeça. E aí você vai saber mais ou menos onde você vai ter que fazer o seu traço. Então você vai fazer esse traço aqui. Com a forma do boneco pronta, a gente pode começar a adicionar alguns detalhes. Vamos dar um detalhe nesse cachecol. A gente vai fazer aqui como se o cachecol estivesse passando
por cima, como se ele tivesse dobrado e passando por cima dele mesmo. Então você vai fazer meio que um quadrado ou uma letra C de cabeça para baixo aqui, com a altura desse cachecol. Dessa forma que você criou, você vai puxar linhas aqui para baixo, fazendo um movimento e a ponta do seu cachecol, juntando tudo. Agora, aqui no digital, para a gente ter uma visualização, eu vou apagar essas linhas que supostamente passam por baixo dessa parte do cachecol. Então, essa linha aqui de baixo e essa linha aqui de cima. Com isso, a gente já consegue visualizar que essa parte está passando por cima. A gente pode fazer também uma parte passando por baixo, aqui nessa outra lateral do cachecol. Tenta fazer a mesma ponta e tenta dar um movimento para essas linhas. Como vocês podem ver aqui, a espessura ficou errada. Tenta manter a mesma espessura do cachecol, então eu fiz muito grosso, vou refazer a mesma coisa. Esse detalhe fica bem legal e parece que o cachecol foi colocado aqui como se tivesse sido dado um nó no boneco de neve, essa parte por cima e essa por baixo. Pronto, esse detalhe tá pronto, a gente pode passar para a parte que eu mais gosto, que são os bracinhos. Se você estiver seguindo o tutorial no digital, abre uma nova camada para cada etapa, mas se você estiver seguindo isso aqui no papel, eu vou fazer como se eu estivesse seguindo no papel, tudo na mesma camada, mão bem levinha para fazer esses detalhes, tá? Então vamos lá. Começa aqui dentro do corpo e aí você vai fazer uma linha bem tortinha porque é para imitar um galho de árvore. Faz do comprimento que você quiser. Quando chegar no comprimento desejado, é só você fechar lá em cima, como se fosse um quadradinho e voltar fazendo linhas tortas e fazendo ramificações para imitar um galho de árvore mesmo. A única regra é que comece e termine no mesmo ponto, então na mesma altura. E aqui na base do galho você vai fazer uma linha curvada. Isso vai dar a impressão de que o galho foi enfiado na neve. E agora é só apagar essa linha que está passando por dentro. Por dentro do galho. Então se você está fazendo isso no papel, quando você for fazer o desenho final, essa linha de dentro aqui não existe, porque ela tá por trás do galho da árvore. E no digital você apaga como eu apaguei, porque essa linha realmente ela não existe, tá por trás. E agora a parte mais legal, você vai repetir o processo do outro lado. Só que para ficar mais natural, não precisa ficar nem na mesma altura e nem ser um galho idêntico. Então você vai fazer da mesma forma, começando aqui por dentro, só que um galho diferente, com ramificações diferentes, tamanho diferente, tudo diferente, para ficar com um aspecto mais realista, né? É um desenho cartoon, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então você faz um outro galho aí do jeito que você quiser e é aquela regra, só tem que começar e terminar na mesma altura. Eu fiz aqui, não gostei e eu vou refazer. Lembrando de fazer linhas mais tortinhas e colocar aí pelo menos 2 ramificações para ficar legal. Começou e terminou na mesma altura, agora a gente vai fazer aquela linha para dar a impressão de que o galho está enfiado na neve e é uma linha invertida, então é para o outro lado aqui, só que do mesmo jeitinho que a gente fez lá no primeiro galho. E como vocês podem ver, não ficou na mesma altura e não é o mesmo galho, mas fica bem legal. E esse detalhe que faz parecer com que os bracinhos estejam fincados na neve fica bem legal também. Agora só falta a gente apagar esse pedacinho, igual a gente fez lá do outro lado, e continuar para a finalização aqui da cabeça do personagem, do boneco de neve. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar o nariz. E o clássico do nariz do boneco de neve é uma cenoura. Então a gente vai fazer aqui um formato triangular de cenoura. Só que a gente não vai fechar, então a gente vai fazer só como se fosse a ponta da cenoura. E na base a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no braço. A gente vai fechar como se essa cenoura estivesse fincada aqui na cabeça do boneco. Algumas linhas para ficar com cara de cenoura mesmo. E agora a gente vai fazer o gorrinho do Papai Noel. Então aqui a gente vai marcar onde esse gorrinho vai ficar. Eu fiz uma linha bem tremidinha aqui e eu vou apagar essa parte da cabeça que fica por cima, que essa parte ela não existe. Então eu já vou tirar ela do meu caminho para eu conseguir visualizar melhor o meu desenho. Então eu fiz a base do gorro e agora eu vou fechar essa forma aqui com uma linha bem tortinha também. Com a base do gorro pronta, a gente pode fazer a parte de cima do gorro, que é aquela parte mais caidinha. Faz uma linha tremidinha aqui nessa lateral, não precisa ser muito grande. E agora aqui a gente vai puxar até o outro lado. E você pode fazer uma linha bem tremida. É como se o gorro estivesse murchando. Daqui do meio você vai puxar até juntar lá na pontinha. Bem simples de fazer. E aqui você vai fazer tipo um pomponzinho. Com o gorrinho de Papai Noel pronto, a gente pode construir o rosto do nosso personagem. E olhando aqui, eu já vejo que a posição do nariz não está muito boa, ficou um pouco descentralizado. Então, eu vou corrigir. Se você tiver no digital, isso é fácil de fazer
no tradicional é um pouco mais complicado, né? Mas é bom a gente marcar essa parte do rosto antes de finalizar o desenho. E agora o olho. Aqui na parte do olho, você pode fazer o olho que você quiser. Eu vou colocar um olho um pouquinho menor, eu poderia fazer um olho bem grandão, eu poderia fazer um olho menor ainda, só um pontinho. Aqui é onde você vai botar a sua personalidade no desenho. O negócio do olho é, quanto mais afastado o olho, mais fofo vai ser o seu desenho. Então, se você fizer ele bem afastado um do outro, vai ficar com um ar mais de boneco kawaii, vai ficar com uma carinha mais de estúpido. Se você colocar um sorrisão nele, vai ficar com mais carinha de bobão ainda. Eu vou colocar aqui num local mediano, não vai ser nem muito afastado e nem muito próximo, com o nariz bem no meio entre um olho e outro. E se você quiser, você pode botar um sorrisão no seu personagem, ou você pode fazer também ele bravo, zangado, enfim, você pode fazer o que você quiser. Para fazer um sorrisão é só fazer uma linha curva e tá pronto, bem cara de otário, boneco de neve. Eu vou colocar aqui uma característica específica, eu quero deixar o meu personagem bravo, ele não gosta de frio, é um boneco de neve que não gosta de frio. Então, eu vou fazer uma sobrancelha aqui nele, que ele tá bem bravo de estar no inverno. Para finalizar o seu boneco de neve, você pode colocar também, para ele não ficar assim flutuando como ele tá aqui, você pode desenhar um chão. Então, eu vou desenhar aqui embaixo, bem pertinho da onde ele tá, a base dele, uma graminha. Então, é só uma linha com os matinhos para cima. Quando chega no corpinho dele, eu paro e continuo lá do outro lado. E aí vai dar uma impressão de que ele tá num solo, né? E não flutuando. Bem simplesinho de fazer também, mas que dá um toque a mais na sua ilustração. Para finalizar, vou fazer aqui a carinha de bravo do meu personagem. Ele realmente não gosta de frio. Finalizado o boneco de neve, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual desses dois que eu ensinei até agora foi mais difícil para vocês. E bora para a próxima ilustração. Aqui nessa ilustração eu vou ensinar para vocês 3 desenhos de decoração de Natal que fica super legal. Vamos começar pelo clássico, a gente vai fazer a famosa bengala doce ou candy cane. Vamos lá, primeira coisa que você precisa fazer é 2 linhas paralelas, elas precisam ficar com a mesma espessura, lá do topo até o final. Feito isso, vai fechar aqui o final com uma forma reta ou arredondado que você preferir. E é aqui no topo que a gente vai fazer aquela forminha característica que parece uma bengala. Faz um U pequeno, essa é a parte de dentro. E agora, a parte de fora, ela tem que combinar em espessura. A espessura que você já criou tem que ficar igual aqui em cima. Então, pode ser que você precise fazer algumas vezes. A minha aqui no final não ficou muito legal, eu vou refazer. E você vai fazendo isso até você ficar satisfeito com o resultado. Pode começar lá do outro lado também. Quando você tiver ok com o resultado, você vai fechar a pontinha da mesma forma que você fechou a ponta lá embaixo. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade para fazer bengala doce e uma coisa que sempre me incomoda é essa parte aqui onde conecta as linhas. Então eu sempre apago e refaço para ficar mais arredondado e não tão visível que é uma linha descontinuada. Vamos botar um detalhe aqui nessa bengala, a gente vai fazer um laço bem aqui no meio para ficar mais bonito. Vamos lá, bem simples. Se você estiver no digital, essa é uma boa hora para você abrir uma nova camada e você vai fazer um círculo bem no meio da sua bengala. Faz um círculo bem certinho, usa o Quick Shape se for preciso. Se você estiver fazendo no tradicional, usa alguma forma que você consiga fazer um círculo perfeito. Um lado do laço você pode fazer retinho assim, ou você pode fazer ele com uma dobrinha interna. E aí vai ficar parecendo um bombom. E aí você repete isso lá do outro lado também, tentando manter o mesmo tamanho. Para deixar de parecer um bombom e virar um laço, você precisa fazer uma gotinha na parte interna do laço aqui no topo, dos 2 lados. Fazendo isso já vai dar muito cara de laço. E se você não estiver conseguindo visualizar por causa dessa linha, você apaga a linha. Aqui no digital, como eu abri uma nova camada, eu tenho que voltar na camada de baixo e apagar essa linha aqui para ela não me atrapalhar. Se você estiver no tradicional, aí você faz essa linha com a mão um pouco mais leve. Se quiser apagar, pode apagar também. Ainda dentro do laço, nas laterais, você vai fazer 2 linhas para ilustrar como se fossem dobras, como se o laço fosse feito de tecido, super facinho de fazer. Aqui embaixo, a gente vai fazer a fita, né, o que sobra do laço. Ela é bem conectada ali com a parte de cima do laço e a finalização é igual o cachecol do boneco de neve. E tenta fazer os 2 lados iguais. Um detalhe que eu coloquei é que a parte que encosta no círculo do laço é mais fina que a ponta final.
Agora eu vou pegar uma borracha e vou apagar essas linhas que se sobrepõem ao meu laço para eu conseguir visualizar se ficou bonito mesmo. Para mim tá ok. E agora a gente pode passar para a característica mais importante da bengala doce, que é o listrado. Então a gente vai fazer um listrado por todo o nosso desenho. Se você tiver no digital, abre uma nova camada para isso e vamos lá, é bem facinho de fazer, parece complexo, mas não é. Pega o seu pincel ou o seu lápis e aí você vai fazer... Opa, tava com a borracha. Você vai fazer uma listra meio como se ela tivesse com movimento, tá vendo? Ela tá subindo. E agora você vai repetir esse movimento por toda a bengala. Então sempre vai fazer essa listra meio curvada, tá vendo? Ela vai seguir o movimento. E aí você vai dando um espaço entre uma linha e outra. E aí você vai fazendo sempre com a mesma curvatura. E aí vai parecer que essa listra ela passou por toda a bengala doce de forma natural, né? Porque esse doce ele é enrolado, né? Então são duas cores enroladas, por isso que fica essa listra aqui no meio. Eu vou passar por cima do meu laço, como eu tô fazendo em uma outra camada, depois eu apago essa parte que passa por dentro. Se você tá desenhando de forma tradicional, mão bem levinha para o desenho não ficar marcado e na hora que você finalizar, é só você não finalizar aquela linha que passa por dentro do laço e faz isso até chegar na pontinha da sua bengala doce. Vou apagar aqui essas linhas que sobrepõem o meu desenho para ficar mais bonito. Apesar de não ser um doce tradicional do nosso Natal brasileiro, é um doce bem característico. Eu sempre lembro desse doce quando falo de Natal. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Bora pro próximo desenho, para a próxima decoração que eu quero mostrar para vocês. A próxima decoração é uma planta típica do Natal, eu não sei o nome dela, se você souber me conta aqui nos comentários. São 3 círculos simples, você vai amontoar esses 3 círculos, vai ficar até parecendo 3 uvas. E do meio do círculo você vai puxar uma linha um pouco angulada. Vou mostrar para vocês, uma linha de um lado e outra linha do outro. Essas linhas vão compor as folhas da frutinha. Então você vira essa linha para ela ficar retinha na sua frente e lá do topo você vai começar a fazer esses formatos até chegar na base, tá vendo? E aí você repete do outro lado a mesma coisa, o mesmo formato até chegar na base. E lá na outra folha você vai fazer a mesma coisa. Lembra de colocar a linha do caule virado para você para ficar mais fácil. E aí lá do topo você vai medir uma distância e vai começar a fazer esse formato meio espetado até chegar na base da planta. Do outro lado você repete o mesmo número de espetos, né? E vai ficar pronta a sua folha. Se você quiser botar um detalhe a mais, você pode botar umas ramificações dentro dessa folha em direção de cada espeto que você fez. Então cada espetinho desse vai ganhar uma ramificação como se estivesse saindo do caule principal da folha, né? E aí você faz isso nas 2 folhas, vai ficar bem bonitinho. E é uma decoração simples e típica de Natal. Se você pintar com as cores certas, vai ficar muito com cara de flor natalina. Para a última decoração, eu não podia deixar de fora a clássica bola de Natal. Então, você vai fazer um círculo, faz um círculo perfeito. E se você estiver fazendo com um lápis, pega alguma coisa que tenha formato de círculo para você fazer. E aí você, em cima do círculo ou no cantinho, para a bolinha ficar um pouco virada, você vai fazer uma letra C. Esse é o topo da bolinha, onde fica grudado o cordãozinho que vai prender a bolinha na árvore de Natal. Opa! Então, por isso, a gente vai fazer a cordinha. É só você imaginar um início e um fim. E aí você faz um looping aqui com algumas voltinhas. Vai ficar super bonitinho. E você pode fazer isso, inclusive, até duplicado, para ficar uma cordinha um pouquinho mais grossa. Mas é totalmente opcional. E aí é só repetir o mesmo formato da sua linha, que você fez a linha inicial, por dentro, né? Tentando deixar a mesma espessura em tudo. E aí ficou com cara de bolinha de Natal que vai ser pendurada. Dentro da bolinha de Natal, você pode fazer a decoração que você quiser. Você pode deixar ela toda lisa, pintar ela com glitter. Já ensinei a fazer brush de glitter aqui no canal. Ou você pode fazer uma decoração simples, com faixas e triângulos, enfim. Aqui você pode fazer inúmeras possibilidades, cada bolinha de Natal vai ser diferente da outra. É na hora da pintura que você vai fazer essa ilustração brilhar. No final eu mostro para vocês. Então essas são as 3 decorações que vão funcionar em qualquer composição que você queira fazer. Bora para o último desenho, o clássico, o mais importante, bora desenhar um Papai Noel. O intuito desse vídeo é criar desenhos simples e fáceis de fazer, então eu fiz um Papai Noel bem simplificado.
Primeiro passo é desenhar um círculo. Então desenhe um círculo perfeitinho. Se você estiver desenhando no tradicional, pega alguma ferramenta que vai te ajudar a desenhar um círculo perfeito. Nas laterais, um pouco acima do meio do círculo, a gente vai posicionar a orelha. Tenta fazer as duas orelhas do mesmo tamanho e na mesma altura. Pode ser que você precise de algumas tentativas para igualar as orelhas, mas não tem problema, é assim mesmo. Agora encontra o meio desse círculo, o meio dessa forma. E exatamente no meio, na altura da orelha, você vai marcar um pontinho. E é nesse pontinho que a gente vai desenhar o nariz do Papai Noel. Então o meio é mais ou menos aqui e fica na altura da orelha, da parte de baixo da orelha. Nesse meio, eu vou desenhar o nariz do Papai Noel. É uma forma elíptica. Se você tiver no digital, é mais fácil você reposicionar se você não encontrou o meio. Por isso, se você estiver desenhando no tradicional, é importante você achar o meio certinho para colocar a sua forma. Agora, da parte de baixo da orelha até o nariz, a gente vai desenhar o topo da barba do Papai Noel. Então, você vai fazer esses movimentos aqui da orelha até encontrar o nariz. Dos dois lados. Não precisa ficar igual, mas é o mesmo movimento. É como se você estivesse desenhando um babadinho. Feito isso, você pode apagar a parte de baixo da cabeça do Papai Noel. Essa parte a gente não precisa mais, é aqui que vai ficar a barba do Papai Noel. Se você estiver desenhando no tradicional, você pode fazer esse círculo com a mão bem levinha e aí isso aqui vai ser só uma linha de esboço. Agora que a gente não tem mais a parte de baixo nos atrapalhando, a gente pode desenhar a barba. Você vai se orientar pelo nariz que você desenhou e vai desenhar a distância da barba. O quão grande você quer que essa barba seja. Esse aqui vai ser o meio da barba. Agora, de cada orelha, você vai puxar linhas assim como a gente puxou para o topo da barba. Então a gente vai fazer o mesmo movimento de babadinho até encontrar o meio da barba, nas duas laterais. E aí você vai definir se você quer uma barba mais espessa ou uma barba mais afinada. É você que vai determinar o tamanho dessa barba, o quão grande ela vai ser, o quão cheia, enfim. Tá aqui a barba do Papai Noel. Próximo passo, parte de cima da cabeça. Do topo de uma orelha até o topo da outra orelha, você vai desenhar uma linha curva, mais ou menos como o topo da cabeça, só que um pouco mais abaixo. Essa linha vai determinar a barra do gorro do Papai Noel. O topo da cabeça, a parte de cima, você pode apagar com uma borracha. A gente não precisa mais dessa parte da cabeça. Agora tá tudo pronto para a gente desenhar o gorro do Papai Noel. Escolhe um dos lados da cabeça do Papai Noel e desenha uma linha para cima. Essa vai ser a altura daquela barra branca que existe no gorro do Papai Noel. Os dois lados têm que ficar mais ou menos iguais. Feito isso, é só conectar as duas linhas. E aí a gente tem a barra branca do gorro do Papai Noel. Bem simples, né? Agora, na parte de baixo do gorro, na parte de dentro do rosto, a gente vai fazer como se estivesse sobrando um cabelinho. Então, o mesmo babadinho que a gente usou para fazer o topo da barba e a barba em si, você vai fazer aqui embaixo, como se fosse um pouquinho de cabelo sobrando por baixo do gorro do Papai Noel. Agora a gente pode desenhar o gorro em si. Primeiro passo é fazer uma linha para cima em alguma das laterais do gorro. Então escolhe uma das laterais, eu vou fazer aqui na parte direita. E agora é só fazer a parte de cima do gorro, aquela que fica caidinha. A gente pode fazer exatamente igual a gente fez aqui no boneco de neve. Bem facinho, com uma linha um pouco tremida, ondulada, né? Para simular um gorro um pouco murchinho. Ou você pode fazer ela bem retinha. Você que escolhe, as duas formas vão funcionar. Eu vou fazer igual eu fiz ali no boneco de neve, uma linha um pouco mais ondulada. E aqui, no meio dessa linha que você criou, você vai puxar outra linha até conectar na pontinha. E na pontinha desse gorro, a gente vai fazer um pomponzinho, exatamente igual a gente fez ali no boneco de neve. O gorrinho de Papai Noel já tá pronto, só falta a gente colocar um rostinho no Papai Noel. Só dar um toquinho aqui. Pronto, vamos fazer o rosto desse Papai Noel. Como eu disse para vocês, eu quero deixar bem simplificado, então eu não vou complicar muito aqui no olho e nos detalhes do rosto do Papai Noel. Ele já tá com cara de Papai Noel. Pro olho, eu vou fazer uma elipse e vou pintar de preto, um olho bem simples. Se você quiser, você pode fazer, claro, um olho mais detalhado, mas eu acho que assim, para um desenho simples, tá bonitinho e fica satisfatório. O importante aqui é tentar igualar o tamanho do olho e a posição do olho no rosto. E para finalizar, depois que você desenhou o olho todo certinho, um toque final. A gente vai desenhar uma bochechinha embaixo desse olho,
Então é só fazer uma linha como se ele estivesse sorrindo e vai parecer que é uma bochecha se retraindo com um sorriso. Vai ficar bonitinho, super facinho de fazer. Lembrando que se você estiver desenhando no digital, reposicionar qualquer elemento é muito mais fácil. Se você estiver desenhando no tradicional, presta atenção onde você está fazendo o seu rascunho para ficar mais fácil de fazer a arte final. E se você quiser finalizar a expressão do seu Papai Noel, pode colocar um sorrisinho em algum cantinho da barba, vai ficar bonitinho, fácil também de fazer e vai ficar um charme. Então tá aqui os 4 desenhos, eu vou tirar aqui a guia de desenho pra gente ver eles finalizados. A pintura dessas ilustrações vai deixar tudo mais bonito, eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo a pintura, mas eu vou trazer como eu fiz a pintura. Eu já fiz desenhos de Natal detalhado, vou deixar linkado aqui na descrição. Nesse vídeo eu desenho e pinto ilustrações super bonitinhas de Natal, mas eu vou voltar aqui mostrando pra vocês como eu fiz essa pintura. Tá aqui, pessoal, os desenhos todos pintados, eu vou mostrar pra vocês no detalhe. Aqui na árvorezinha de Natal, nessa primeira eu pintei o pisca-pisca com várias cores e fiz várias bolinhas como se fosse neve na árvorezinha. Nessa segunda aqui eu fiz a parte de baixo como se fosse neve e pintei as bolinhas direto na árvore sem um contorno preto, fica super charmosinho, bem facinho de fazer. O legal é que você pode detalhar do jeito que você quiser. Aqui no bonequinho de neve eu tive que abusar um pouco mais das sombras, porque ele é um boneco todo preto e branco. Então eu escolhi botar sombra pra caramba nele, mas botei também algumas cores aqui no cachecol e no gorro. No cachecol eu escolhi as cores do Brasil, porque a gente tá em época de Copa, perdemos, mas tudo bem. E acabou que ele ficou um boneco de neve do Brasil pistola, ficou muito legal. Eu abusei bastante das sombras, mas achei que ficou bem bonito. Aqui, nas nossas 3 decorações, a bola de Natal ficou parecendo um morango, mas eu gostei bastante. Usar o verde, o amarelo e o vermelho ajuda muito para dar o clima de Natal, então foi isso que eu usei aqui. No Candy Cane, na bengala doce, eu fiz as listrinhas vermelhas e o laço verde. E aqui, na florzinha, que eu já falei para vocês que eu não sei o nome, se você souber me conta aqui nos comentários, eu fiz o básico, a fruta vermelha e a folha verde. Já aqui no Papai Noel eu escolhi usar 3 tons de pele para mostrar para vocês que dá para variar a pintura com a mesma ilustração, a mesma base de ilustração e fica super bonitinho. Outra coisa que você pode fazer aqui no Papai Noel é na hora que você for pintar, colocar uma bochechinha rosada. Inclusive você pode usar a mesma cor para todos eles que vai funcionar. Outra coisa foi que eu não usei branco no gorro do Papai Noel para não ficar muito branco, porque a barba já era super branquinha, né? Então usei aqui de sombra na barba, igual lá no boneco de neve, para dar um pouco mais de profundidade para o desenho. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado de fazer esses desenhos comigo. Eu escolhi desenhos bem simplificados para ficar bem fácil de você fazer desenhos de Natal. Eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual dessas ilustrações foi a mais difícil para você e qual você mais gostou. Eu vou deixar linkado aqui na descrição os vídeos que eu fiz no ano passado. Aproveita que tá por aí, deixa também um like no vídeo, ajuda muito e a gente se vê na próxima. Tchau!